Paulo Rossi nasceu em 1956, na vila toscana de Santa Lúcia. Futebol era sua paixão. Ele jogava por horas com seus amigos, sonhando com a glória. Era pequeno, mas rápido e esperto. Fazia gols de qualquer lugar. Rossi começou sua carreira na Juventus, um dos maiores clubes da Itália. Tinha apenas 16 anos. Foi emprestado para o Como e depois para o Vicenza. No começo teve dificuldades. Jogava fora de posição, na ponta. Não estava feliz. Queria estar no meio da ação, fazendo gols. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal? Bora pro vídeo! Em 1976, o Vicenza colocou Rossi em sua posição natural, como atacante. O efeito foi imediato. Ele era elétrico. Fazia gols com facilidade, como se fosse brincadeira. Ajudou o Vicenza a subir para a Série A. Foi o artilheiro da Série B. Tinha apenas 20 anos. Era uma estrela em ascensão. Rossi estreou pela seleção italiana em 1977. Fez parte da equipe para a Copa do Mundo de 1978, na Argentina. Ainda era jovem, mas estava cheio de confiança. Estava pronto para conquistar o mundo. A Itália foi para a Argentina com um time jovem e empolgante. Rossi foi um dos jogadores-chave. Marcou 3 gols no torneio. Anunciou sua chegada ao cenário mundial. A Itália terminou em 4º lugar, perdendo para o Brasil na disputa pelo 3º lugar. Rossi, porém, foi uma das estrelas do torneio. Rossi voltou para a Itália como um herói. Era um dos jogadores mais populares do país. Era o menino de ouro do futebol italiano. O mundo estava aos seus pés. Mas então, o desastre aconteceu. Em 1980, o futebol italiano foi abalado por um escândalo de manipulação de resultados. O escândalo do Totonero, como ficou conhecido, envolveu vários clubes e jogadores. Rossi foi um dos implicados. Ele foi acusado de estar envolvido em um esquema de manipulação de resultados. Foi banido do futebol por 3 anos. Rossi sempre manteve sua inocência. Insistiu que havia sido acusado injustamente, mas o dano estava feito. Sua reputação estava em frangalhos. Sua carreira estava em ruínas. Ele era uma vergonha nacional. Em 1982, a suspensão de Rossi foi reduzida para 2 anos. Ele estava livre para jogar novamente, mas estava fora de forma. Não jogava uma partida oficial há 2 anos. Era uma sombra do que havia sido. Poucos acreditavam que ele poderia recuperar sua melhor forma. O técnico da Itália, Enzo Bearzot, era um homem de fé. Ele viu algo em Rossi que ninguém mais viu. Viu um jogador desesperado para se redimir. Viu um jogador que ainda podia ser uma força no cenário mundial. Convocou-o para a seleção italiana para a Copa do Mundo de 1982, na Espanha. A Itália começou a Copa do Mundo de 1982 devagar. Empataram os 3 jogos da fase de grupos. Rossi estava com dificuldades. Parecia fora de ritmo. Não estava marcando gols. A imprensa italiana pedia sua saída do time. Mas Bearzot manteve a fé. Ele sabia que Rossi era um jogador de jogos grandes. Sabia que ele se sairia bem quando mais importasse. Rossi finalmente voltou à vida na segunda fase. Marcou um hat-trick contra o Brasil, no Sarriá. Foi uma das maiores atuações individuais da história das Copas. Em seguida, marcou 2 gols contra a Polônia na semifinal. A Itália estava na final. Na final, a Itália enfrentou a Alemanha Ocidental. Os alemães eram os favoritos, mas a Itália estava inspirada. Rossi marcou o primeiro gol. A Itália venceu por 3-1. Era o 3º título da Copa do Mundo da sua seleção. Rossi terminou o torneio como artilheiro. Foi eleito o melhor jogador do torneio. Ele havia se redimido da maneira mais espetacular possível. O desempenho de Rossi na Copa do Mundo de 1982
Foi um dos maiores feitos esportivos individuais de todos os tempos. Ele voltou da beira da ruína para levar seu país à glória. Mostrou ao mundo que tudo é possível se você tiver talento, determinação e acreditar. Depois da Copa do Mundo, Rossi voltou para a Juventus como um herói. Conquistou 2 títulos da Série A e a Copa dos Campeões com o clube. Aposentou-se do futebol em 1987. Tinha ganhado tudo o que havia para ganhar no esporte. Rossi continuou sendo uma figura popular na Itália após sua aposentadoria. Trabalhou como comentarista e especialista em futebol. Também se envolveu em várias causas beneficentes. Paolo Rossi morreu em dezembro de 2020, aos 64 anos. Sua morte foi recebida com uma grande demonstração de luto na Itália. Ele era um ícone nacional. Era um símbolo de esperança e redenção. Era um lembrete de que tudo é possível, se você ousar sonhar. A história de Paolo Rossi é uma das mais inspiradoras da história do futebol. Ele foi um jogador que superou as adversidades para alcançar a grandeza. Ele foi um verdadeiro campeão. Jamais será esquecido. Valeu, galera! Até a próxima!